Ó, eu já adianto pra vocês que esse é um dos vídeos mais importantes já feitos nesse canal. Não só pela trending polêmica, né, que a aparição do Capitão América em X-Men 97 gerou, mas porque esse vídeo tem uma mensagem muito importante pra ser passada pra toda a comunidade nerd. Presta muita atenção. Então eu quero que vocês peguem uma pipoca, se preparem pra um dos roteiros mais bem feitos do canal. Encarem esse vídeo aqui como um documentário. Um documentário não só sobre o Capitão América, mas também sobre o que a cultura pop se tornou na era Twitter. Vem comigo. Nerd Peter aqui. Bom, vamos lá. Dando um pequeno contexto pra quem tá por fora do que tá acontecendo. No episódio 7 de X-Men 97, o Capitão América ele foi representado fazendo corpo mole com a causa mutante depois de um massacre que matou milhões deles lá, dos mutantes. Então a cena cria uma tensão entre a Vampira e o Capitão e faz parecer que o Capitão botou o governo americano na frente das vidas mutantes. Isso, galera, reacendeu uma briga antiga que uma parte bem tóxica da fandom dos X-Men sempre comprou, espalhando mentiras. Mentiras. É uma bolha grande que vive dizendo por aí que o Capitão América é cachorrinho do governo, é homofóbico, racista, taxista, xenofóbico, por aí vai, você sabe, todos os istas. Então vamos começar a refutar tudo isso agora, argumento por argumento. Vamos lá? Por que o Capitão América foi criado? Então a primeira coisa que vocês precisam entender sobre o Capitão América, que poucas pessoas falam, é que o Capitão América foi criado antes dos Estados Unidos sequer entrar na guerra oficialmente. A edição número 1 do Capitão América foi publicada em 20 de dezembro de 1940, né? Bem no meio da Segunda Guerra Mundial. Olha isso. Tô falando historicamente, né? Enquanto na vida real, os Estados Unidos só entrou na guerra em 7 de dezembro de 1941, um ano depois da HQ. Então quando a galera fala que o Capitão América foi criado como propaganda de guerra, né, como se fosse algo governamental, é mentira, é mentira. A edição número 1 do Capitão é ele socando a fuça do Hitler, que era isso que os Estados Unidos e o mundo queriam ver na época, entende? O que estava acontecendo. Quando a gente fala em super vilões, a gente pensa em ficção, mas eles existiram na vida real. Super vilões, ideologia de raça superior, experimentos bizarros, dominação mundial, campos de concentração, tudo isso existiu. Né? E o Capitão América lutar contra isso era a voz do povo na época. Não à toa ele virou um herói tão popular. E assim, era um tempo mais simples. Existia o bem, existia o mal e era isso. As HQs do Capitão América no início eram ele e o Bucky lutando contra o Eixo, ou eles em algumas aventuras completamente aleatórias. Não tinha nada muito profundo, entende? Da mesma forma que os X-Men. Os X-Men surgiram 20 anos depois do Capitão América, mas as histórias dos X-Men não eram nada profundas. Ou era bem contra o mal, ou era aventura aleatória, tipo, sei lá, X-Men lutando contra o Frankenstein. Era coisa desse tipo, eram simples. Só em 75, Len Wein e Chris Claremont, que são escritores que foram moldando a mitologia dos X-Men em direção ao tema que o grupo tem hoje, que é sobre diversidade, minorias sociais e tudo mais. Dessa mesma forma, a mitologia do Capitão evoluiu para ele abordar questões internas dos Estados Unidos. As HQs do Capitão passaram a ser uma plataforma para os escritores abordarem questões sociais e políticas problemáticas e polêmicas dos Estados Unidos naquela época. E isso muito antes das HQs dos X-Men serem sobre críticas sociais. Vocês querem um exemplo? No auge do movimento negro, lá em 1968, 69, quando o governo americano estava reprimindo e até prendendo pessoas do movimento, alegando que as manifestações eram atos de terrorismo, as HQs do Capitão estavam estreando o primeiro super-herói afro-americano entre Marvel e DC. Vocês sabem o que estava acontecendo nas HQs dos X-Men nessa mesma época? Eles estavam lutando contra dinossauro. Era um grupo de adolescentes brancos em aventuras aleatórias. Ainda não tinha chegado Len Wein e o Claremont trazendo diversidade, temas sociais para a lore dos X-Men. Isso foi acontecer muito tempo depois. Então sim, Capitão América abordava temas políticos, fazia críticas sociais, trazia diversidade muito antes dos X-Men fazerem isso. Presta atenção, Capitão América surgiu fazendo isso antes dos X-Men. Isso ninguém fala na tua bolha, né? E a parte mais engraçada disso tudo é ver aquela galera bitolada, né, que só lê X-Men. Quer dizer, né, eles não leem HQ, eles só leem thread do Twitter e não sabem sobre mais nada da Marvel. Essa é a galera que quer vir falar que a HQ do Capitão América é sobre patriotismo fascista, que ele é xenofóbico, racista, pau-mandado do governo. Os caras estão falando isso, os caras não leem HQ, eles leem threads de Twitter, de outros influenciadores que fazem proselitismo, né? Que querem botar outras coisas ali, a não ser que não seja conteúdo nerdístico, conteúdo de cultura pop. Tipo, você entra no Twitter, nas comunidades de X-Men, e tá lotado de gente falando isso. Olha esse aqui, por exemplo, o Westeros Faeri, né, tá falando isso aqui, ó, abre aspas. O Capitão América já foi apelidado até de Sentinela nas HQs, por ter tido uma fase antimutante, e a intolerância dele nem é pensada em viés do governo, ele só é preconceituoso mesmo com a espécie, porque nascer mutante não tá no controle da SHIELD e dos Vingadores. Galera, olha o absurdo. Se você entrar no perfil dele, você vai ver que ele é o típico ex-fã twitteiro. E uma boa parte da fandom de X-Men é igual a ele por aí, cara. Tipo, igualzinho. O único propósito deles é espalhar mentiras que favoreçam aos X-Men, cara.
Eles, sim, essa galera existe. Fandom de X-Men para espalhar mentira dos X-Men como sendo o primeiro, o único grupo que faz isso, o único grupo que batalha sobre isso e tal, entende? E assim, não é nem questão de não ler o Capitão América. Se ele tivesse lido pelo menos o dicionário, ele saberia que sentinela não foi uma palavra inventada nas HQs dos X-Men. Pelo amor de Deus, cara, na boa. O Capitão América já era chamado de Sentinela da Liberdade na edição número 1 dele. 1! E isso foi 20 anos antes dos X-Men serem criados. E há 25 anos antes dos Sentinelas Caçadores de Mutantes serem criados. Olha a confusão que os caras fazem. 25 anos antes dos Sentinelas dos X-Men, cara. E o cara tentou fazer uma associação assim. E vamos ser honestos, né? Pro cara dizer que Steve Rogers tem preconceito contra mutantes, ou ele é mentiroso, ele sequer lê as HQs dos próprios X-Men. A primeira saga, chamada X-Men vs Vingadores, literalmente acabou depois que o Magneto usou um aparelho de controle mental pra fazer o Capitão América revelar qualquer sentimento anti-mutante que ele já tenha tido. Olha o que eu tô falando pra vocês. Mas acontece que o Capitão América nunca teve nenhum sentimento anti-mutante. Nenhum. Zero. Nenhum pingo. Não existe nada. Isso deixou o Magneto chocado, porque ele achava que todos os humanos, sem exceção, secretamente odiavam os mutantes. Então o Magneto não estava acreditando, como pode? O Capitão América não tem nada contra mutantes, zero. Cara, o Magneto ficou tão envergonhado, mas tão envergonhado pelo que ele estava fazendo depois disso, que ele se entregou na hora. Se entregou diretamente pro Capitão América. Ele se entregou pro Capitão América. Vocês têm noção que o mutante que mais odeia a humanidade, a raça humana, ficou com vergonha diante da integridade do Capitão América? Vocês têm noção disso? Tá nas HQs. É só você ler, ok? Vocês acham que se o Capitão América fosse antimutante ou homofóbico, sei lá, ele ia estar presente, feliz no casamento lésbico da Mystic e da Sina? É só você ler as próprias HQs dos X-Men que você vai ver quem é o Capitão, ok? Ou seja, muita gente dentro dessa fã de X-Men não leem as HQs dos X-Men. Eu leio as HQs dos X-Men há anos. Essa galera não lê, cara. Tipo, eu fico horrorizado com as coisas que saem em Twitter espalhando, e eles espalham com certo nível de palavras que as pessoas vão acreditando. Olha como esse cara entende. Não entendem, ok? Por algum motivo essa ex-fã acredita que o Capitão América é o que os vilões dele são, entende? Porque os inimigos do Capitão América são exatamente do jeito que eles descrevem. Isso quando não são nazistas, né? Os vilões do Capitão são vilões patriotas, extremistas, preconceituosos, tipo John Walker. Você viu, né, o John Walker, o agente americano lá na série do Falcão e Soldado Invernal? Ele sim é quem trabalha diretamente pro governo. Ele que é pau-mandado do governo. Ele e os amigos dele lá são xenofóbicos, fazem ataques de ódio contra imigrantes, ele sim. E eles são literalmente inimigos do Capitão América. Você tem noção disso? Vocês percebem que esses tuiteiros acusam o Capitão de coisas que as próprias HQs do Capitão criticam? Então assim, afinal de contas, quais são os ideais do Capitão América? O Capitão América é o epítome do herói. Ele é o arquétipo do homem ideal. Ele representa coragem, honestidade, a honra, a lealdade, a justiça pelo que é certo, a defesa dos menos favorecidos. Esse é o Capitão América. E eu acho bizarro que tem fãs de X-Men que passam o dia na internet espalhando que o Capitão América é racista, cara. Cara, é surreal isso. Nossa, cara, de verdade. E galera, é surreal, eu digo isso porque nas HQs dele, desde sempre abordam como os negros são tratados diferentes pela polícia, pelo sistema judiciário. Por várias vezes o Capitão América apareceu em julgamento de garotos negros, apareceu em situações de injustiça. Pra quê? Pra ajudar especificamente cada um deles. Ele se sente arrasado quando ele vê injustiça. Obviamente o Capitão também advoga por policiais, lógico. Ele sabe que os policiais são trabalhadores mal remunerados, que arriscam a vida deles pela população. Normal. É simples de entender, galera. O Capitão sempre vai defender quem faz o próprio trabalho de forma moral e honesta, mas criticar os que agem de forma imoral e incorreta. Um exemplo foi quando o Falcão estava lutando com o vilão, só que os policiais prenderam o Falcão no lugar do vilão, achando que ele é quem era o vilão. Daí o Capitão América vai lá, bravo, tirar satisfação com os policiais. São coisas que a gente sabe que acontecem na vida real. Não é à toa até que na quebrada, até nos guetos americanos, todas as gangues respeitam o Capitão América. Ele é o herói do povo até na visão deles, você percebe? É um símbolo, é um ícone em comum entre pobres, ricos, negros, brancos, velhos, jovens. Todo mundo respeita o Capitão América. Isso você não vai ver nenhum ex-fã twitteiro mostrar pra você. Os caras espalham mentiras, os caras espalham a informação que eles querem que você acredite pra moldar alguma coisa com a informação deles. Galera, acho que só porque o Capitão América veste as cores da América, né, que ele concorda com todas as ações do governo americano ou dos militares. Quando na verdade ele discorda o tempo todo ele é contra o governo. Ele ficou mega pistola quando viu nos jornais as notícias sobre a guerra às drogas, porque na opinião dele era mais uma desculpa dos Estados Unidos para explorarem a América Latina. E ele diz ainda que isso infla o orçamento da defesa militar do país, corrói as liberdades civis. E o Capitão é um cara de moral inabalável.
Ele não tá nem aí pra ficar bem com ninguém, sabe? Tipo, fazer média com ninguém. Ele é 100% fiel ao que ele acredita. Não importa as consequências, ele acredita nos valores dele. Pro Capitão não tem dois papos, sabe? O certo é o certo e o errado é o errado. Várias vezes o Capitão América se sentiu mal por ele estar usando a bandeira dos Estados Unidos como segunda pele, né? Isso aconteceu sempre que ele via corrupção, injustiça, a parte suja da história americana. Então ele associava, pô, olha o uniforme que eu tô. Então todo tipo de problema que você pode imaginar com política, corporativismo, aristocracia, elite, o Steve Rogers critica. Todo tipo de questão que seja moralmente problemática, como por exemplo a questão dos indígenas, né, dos nativos americanos, também são trabalhados nas HQs do Capitão. E ele nunca pende para espectro político. O Capitão sempre pende para o espectro que é moralmente correto na visão dele. Política é uma coisa, moral é outra. E o Steve Rogers nunca fica do lado da política, ele sempre fica do lado da moral, da justiça, do bem. É algo que transcende os Estados Unidos, é algo que transcende leis humanas. O bem é um conceito abstrato. Galera, os ideais do Capitão são tão inabaláveis que tem arco nas HQs dele comprando briga ao mesmo tempo com organizações terroristas e com os Estados Unidos. Ele se mete no meio e fica contra os dois pro alvo ser ele. Ele fez isso para não deixar que esse tipo de conflito respingue em vidas inocentes dos dois países, das duas culturas. Ele dá vida por qualquer ser inocente. Olha como a cabeça do cara é totalmente antipolítica e 100% altruísta, né? Tanto que até os terroristas respeitam o Capitão América e reconhecem que ele não é inimigo deles. Caraca, vocês têm noção disso? Vocês têm noção quão absurda e ilibada é a moral e a ética do Steve Rogers pra uma coisa assim acontecer? E isso leva a gente pro próximo tópico. Capitão América é pau-mandado do governo? Steve Rogers não é leal ao governo americano, ponto. Ele é leal ao sonho, ao lema, né? Aos ideais. Basta você tocar numa HQ do Capitão que você vai ver ele falando exatamente isso pra presidente, pra general, não importa, pra quem quer que for. Não tem essa de achar que você vai botar a burocracia pra cima do Capitão América, não tem. Tenta lá a sorte, que no mínimo você vai ganhar um tapa na cara. Não importa quem você seja. Eu tô mostrando pra vocês exemplos muito comuns dos anos 60 e 70, justamente pra mostrar que o Capitão América sempre foi assim, sempre. Desde o início, até hoje. Porque no último vídeo, né, de análise do X-Men 97, apareceu um monte lá de comentário tentando justificar, dizendo que o Capitão América tava daquele jeito porque nos anos 90 ele ainda era pau mandado do governo. Eu nunca vou entender por que as pessoas falam com tanta convicção coisas sobre personagens que eles simplesmente não leem. Não leem, ainda espalham isso por aí. Os caras vão lá, pode perceber, comentário com muita ênfase, com muita propriedade, dizendo uma coisa que não existe, cara. Tipo, não tem. Pede pro cara mostrar isso, não tem. Ser crítico aos problemas da sociedade americana e ao governo americano é um dos cores do Capitão América, né? Dos anos 60 até hoje. Sempre, sempre. O Estado sempre tentou vir botar o Capitão América na coleira. Ele nunca abaixou a cabeça, né? Seja pra General Ross, seja pra presidente, pra ninguém, ele não abaixa a cabeça. O Capitão América é um herói independente. E para explicar porque eu tô falando desde os anos 60, é porque antes disso, as HQs do Capitão eram HQs de guerra. Era o Capitão lutando contra o nazismo, contra o fascismo. As HQs dele simplesmente refletiam a visão do povo americano sobre os vilões do mundo naquela época. Isso é totalmente esperado, é uma HQ de época. No contexto dos anos 40 e 50, pô, é 100% normal e aceitável, né? Socialmente xingar nazistas, fascistas, japoneses. Você queria isso, né? Ou alguém discorda disso? Já nos anos 60, as histórias em quadrinhos, no geral, foram ficando mais multifacetadas, com histórias mais cotidianas, mais humanizadas. Vê mais aquela coisa de a gente ver o cotidiano do ser humano em si mesmo, né? Do personagem em si. E foi aí que o Capitão América foi encaixado no universo de super-heróis da Marvel, né? Foi quando ele foi descongelado e entrou pros Vingadores. E como todo herói, o Capitão América é independente. Ele é um super-herói igual aos outros. Óbvio que em diversas fases os Vingadores e o próprio Capitão trabalharam com o governo, acontece. Com a SHIELD também, já aconteceu em várias fases. Mas existe uma diferença bem clara entre você trabalhar com e trabalhar para. O Capitão América não é pau mandado de ninguém, ele sempre tem posto de autoridade e autonomia para fazer o que ele quer fazer quando ele trabalha com o governo americano ou com a SHIELD, não importa. Ele trabalha com eles, não para eles. E quando os interesses do governo ou da SHIELD, sabe, vão no caminho contrário dos interesses do povo e dos ideais do Steve Rogers, porra, ele na mesma hora bate de frente sem pensar duas vezes, não quer nem saber. Vai virar até foragido se for o caso. Um dos maiores exemplos de como o Capitão pensa foi quando o Homem-Aranha foi pedir conselhos pra ele. E o Capitão explicou pro Peter o que é ser patriota. Nesse monólogo do Capitão, ele explica quem é o país. Ele diz que não, abre aspas, o país não é o governo, porque o governo do momento é meramente um empregado temporário do país. Então ele não pode ser a prerrogativa para determinar o que é certo e o que é errado. O governo funciona para obedecer ordens, não gerar ordens. Só isso aí já mata 100% o discursinho de que o Capitão América é pau mandado do governo. Acabou.
essa fala acabou, fecha qualquer tipo de discussão com relação a isso. Olha que linha de diálogo perfeita e clara sobre o que o Capitão América pensa do governo. Não tem nem mais o que florear sobre isso. Mas ele continua o monólogo pro Homem-Aranha, eu vou até abrir aspas aqui. Ele fala o seguinte: não importa o que a imprensa diz, não importa o que os políticos ou as multidões dizem, não importa se todo o país decide que algo errado é algo certo. Esta nação foi fundada sobre um princípio acima de tudo, a exigência de que defendamos o que acreditamos, não importa as probabilidades ou as consequências. Quando a multidão, a imprensa e o mundo inteiro dizem para você se mover, seu trabalho é se plantar no chão como uma árvore ao lado do rio da verdade e dizer ao mundo inteiro: não, você se mova. Galera, de verdade, ó, eu lendo isso aqui cheguei até a arrepiar, né? Então, o que o Capitão América está dizendo com esse coach, com essa frase? Ele está dizendo que o certo é o certo e o errado é o errado. Simplesmente isso. Políticos podem ter o próprio interesse, podem ser corruptos, pessoas ruins, pessoas compráveis. Jornalistas, a mesma coisa. Alguns têm valores, outros têm preço. Coloquei outro dia, inclusive, isso no meu Twitter. O povo pode ser manipulado, usado como massa de manobra, e quem é usado como massa de manobra não sabe que está sendo usado. Aliás, o Capitão América sabe bem como é que um povo inteiro pode estar errado. Ele viu a Alemanha nazista em primeira mão. Um povo inteiro errado. E inclusive vê o neonazismo e a xenofobia crescendo com força nos Estados Unidos. O Capitão pessoalmente pinta de branco paredes que foram manchadas com frases e símbolos preconceituosos. Ele é o cara que faz o certo pelo que é certo. Se você quer saber qual é o lado moral de qualquer situação, basta olhar para o Capitão América. O cara tá sempre certo, sempre. Se os Estados Unidos, os militares e a SHIELD estiverem do lado moralmente errado, o Capitão vai ser o inimigo deles, vai virar inimigo, vilão. Okay? É assim que o personagem sempre foi quando se tornou um herói da Marvel, sempre. Mesmo com tudo que eu mostrei aqui, ainda vai ter lacrola falando que o Capitão América é a favor dos Estados Unidos bombardear o Oriente Médio porque ele foi militar. Né? Sendo que nos quadrinhos ele é contra isso e bate frente com os militares por isso. Todo lacrola acha que o Capitão foi a favor de usar bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki, ou no mínimo aceitou, sendo que as bombas só foram lançadas depois do Capitão ter sido congelado. E inclusive tem histórias que mostram que os Estados Unidos sabiam que o Capitão América tinha ficado congelado e não descongelaram ele, porque já imaginavam que ele ia tentar impedir o lançamento das bombas atômicas. O próprio Capitão confirma isso, dizendo que teria lutado pela vida dos inocentes japoneses em Hiroshima e Nagasaki. Tá aí pra vocês verem. Só coloca isso na sua cabeça, galera. O Capitão América, na sua essência, nunca defenderia nada que fosse imoral, nunca. Ele nunca faria corpo mole com nada que fosse imoral. Ele iria se levantar, ele iria lutar por aqueles que não podem se defender. Isso é o Capitão América. Esse é o real Capitão América. Por que o Capitão América não ajuda os mutantes? Bom, e toda a polêmica que eu tô tendo que refutar aqui nesse vídeo é uma polêmica antiga na fanbase dos X-Men, né? Não é nova isso. Só que a aparição do Capitão América no episódio 7 ajudou a mexer nesse vespeiro aí e fez virar trending a difamação ficcional do Capitão América, né? Se é que a gente pode chamar assim, não sei. E o fato do episódio ter sido escrito por um ex-fã twitteiro já explica bem por que o Capitão América foi tão descaracterizado. Por mais que o Bodemaio seja ótimo escrevendo os X-Men, ficou claro que ele não sabe como o Capitão América reagiria numa situação como aquela. Porque o que aconteceu em Genosha foi genocídio. Foi assassinado de uma raça em larga escala. Aquilo sim foi genocídio. Aquilo ali foi tentativa e conclusão de acabar, exterminar uma raça inteira. Pro Capitão isso seria o mesmo que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra. Você sabe o que o Capitão América faria nessa situação? Ele estaria em guerra. Você quer um exemplo? Aconteceu agora mesmo nos quadrinhos, depois que a Orcs, uma organização anti-mutante gigantesca, invadiu Krakoa, né, que é a ilha dos mutantes lá, e mataram vários mutantes, destruíram a ilha. A própria Psylocke achou que o Capitão ia vir botar a regra nela, porque ela é uma ninja assassina e estava lá numa cruzada assassinando membros da Orcs depois do que eles fizeram com os mutantes. Mas sabe o que o Capitão disse pra ela? Ele disse o seguinte: vingue eles. É igual eu falo com vocês, na Marvel não existe essa coisa de regrinha de não matar, independente do motivo. Não existe isso. Na Marvel, depende do motivo, depende. Óbvio que o Capitão América vai ser contra matar inocente. Vai ser contra matar como primeira opção. Só que se ele estiver em guerra, ele sabe que é preciso. E ele vai criar uma unidade de Vingadores especificamente pra fazer isso. Guerra! O Capitão nunca faria corpo mole vendo inocentes sendo caçados e mortos aos milhões. Ele estaria em guerra. Ele estaria vingando os mutantes, tirando eles de campos de concentração e coisas desse tipo aí, como acontece nos quadrinhos. Como ele já fez várias e várias vezes por vários povos diferentes. Inclusive até por povos alienígenas. Sim, o Capitão já saiu do planeta, foi em guerra aí para defender outros planetas de opressão. Capitão América não é um herói só do americano conservador de direita, como os lacrolas twitteiros pregam isso aí. Não. E o Capitão também não é um herói só do povo americano. Ele não é um herói só do Ocidente. Ele não é um herói só do povo da Terra. Ele é um herói do universo Marvel. Se essa galera que prega desinformação saísse da própria bolha deles, iam ver o Capitão América em planeta aleatório comandando os Vingadores aí. Comandando exércitos, pra quê? Pra salvar a raça alienígena. Vocês iam ver o povo desses planetas erguendo monumentos ao heroísmo dos Vingadores. Capitão América é herói de guerra numa cacetada de planetas diferentes.
Olha aí, vocês sabiam dessa? Pedro, os Vingadores ajudam até alienígenas, mas não ajudam os mutantes. É engraçado que no próprio arco de X-Men 97 tá flertando em adaptar que é Bastion caçando a Hope Summers, né, Messias Mutante. Os Vingadores estavam lá pra ajudar. Você consegue pegar HQs aleatórios dos anos 70 com os mutantes sendo sequestrados pra fazer experimentos com eles. E vai estar lá o Capitão América e o Falcão trabalhando juntos com os X-Men pra ajudar a resgatar os mutantes. Então por que o Capitão não ajudou nem vingou Genosha? O massacre de Genosha durou segundos. Nem os X-Men ajudaram durante o massacre, não tem como, não chegaram lá. 2, não foi causado por nenhum grupo ou governo. O massacre de Genosha foi causado pela Cassandra, a gêmea do professor Xavier. E os próprios X-Men lidaram com ela, porque no mesmo dia do massacre, ela invadiu a mansão Xavier. 3, durante o massacre de Genosha e vários outros arcos dos X-Men, os Vingadores estavam travando uma longa batalha contra o Kang. Aliás, não só os Vingadores, o mundo inteiro estava nessa batalha, menos os X-Men. Tava acontecendo Dinastia Kang, uma guerra mundial. Os Vingadores estavam entrincheirados em campo, né? Alguns, por exemplo, como o próprio Capitão América, estavam lá, no espaço, tentando invadir a nave-mãe do Kang. Todos os países do planeta estavam sendo tomados pelo exército do Kang, até o Brasil. Vários heróis foram capturados e colocados em campos de concentração. Sim, galera, campos de concentração. Quarteto Fantástico, Feiticeiro Escarlate, She-Hulk, vários outros heróis estavam presos. Tinham cidades inteiras sendo devastadas, populações inteiras sendo mortas assim, instantaneamente pelas armas futuristas lá de destruição em massa do Kang. O escopo do problema dos Vingadores era muito maior. O destino de todas as pessoas na Terra estava em jogo, incluindo o destino dos mutantes, né? Se os Vingadores não conseguissem resolver esse problema, não adianta nem ter ou não ter massacre em Genosha, eles iam pro ralo também de qualquer jeito. Aliás, nessa saga é dito bem rapidinho num quadro ali que alguns mutantes, como por exemplo Wolverine, conseguiram escapar da caçada do Kang. Aí eu te pergunto, eles escaparam, beleza, mas o que eles fizeram para ajudar o mundo? Sabe o que eles fizeram? Nada. Mas por quê? Porque eles são FDPs, Pedro? Eles são babacas, preconceituosos, racistas, taxistas? É o que? É tudo de ruim que eles são, Pedro? Não. É porque a HQ se chama Vingadores. Simples. É uma HQ dos Vingadores. Só isso. Você nunca vai ver ninguém cobrando os X-Men por não fazerem absolutamente nada toda vez que os Vingadores ou o Quarteto Fantástico estão salvando o mundo, salvando o universo. Você nunca vai ver. Porra, por que os X-Men não se meteram? Isso não existe. Por que você não vai ver? Porque cada herói tem suas temáticas, tem seus problemas, seus dilemas. Tem todo um universo que orbita cada um desses personagens. Inclusive os próprios vilões, tem seus próprios vilões. O Capitão América nas HQs dos Vingadores, ele é o herói do universo Marvel. Ele vai estar travando batalhas para salvar o mundo, a galáxia, o universo, o multiverso. Esse é o Capitão. Agora, o Capitão América nas HQs dele, né, as HQs solo dele, vai trabalhar com os problemas dos Estados Unidos, problemas sociais reais, palpáveis. Povo, gente, entende? Ele não vai ficar o tempo todo abordando problemas de uma raça fictícia. Ainda mais se a gente considerar que os problemas abordados por essa raça fictícia já são abordados em trocentas revistas dos X-Men. Justamente porque esse é o tema, adivinha de quem? Que loucura! Dos X-Men. Capitão América vai falar sobre desigualdade, moradores de rua, racismo, política, terrorismo, xenofobia, espionagem, guerra. Questões reais dos Estados Unidos. Porque essa é a temática dele. Cada personagem, cada grupo tem sua própria temática. Isso é uma coisa óbvia. Eu não sei nem porque o Inês tem que vir explicar isso. Deveria ser óbvio pra todo mundo. Pô, eu adoro os X-Men. Eu e toda a equipe do Inês, a gente é fanzaço de X-Men. A gente tá curtindo demais X-Men 97. Cara, pra mim é uma das melhores coisas que eu vi de super-heróis nos últimos tempos. Só que essa parte tóxica da fandom nos X-Men é extremamente deslocada da realidade. Eles não entendem, eles refutam com mentiras. É uma fandom que se acha o centro da lacrolândia por X-Men serem uma alusão a minorias sociais a partir do meio dos anos 70, né? Sendo que as HQs do Capitão América abordam temas de minorias sociais desde os anos 60, sem alusão nenhuma, abordagem de forma direta, clara e literal, dando um nome aos problemas reais. Eu acho até engraçado a galera achar que a representação da Vampira e do Capitão América foi acurada com os quadrinhos. Isso mostra que essas pessoas não leem nem Capitão e nem a Vampira. Que a Vampira é uma das principais integrantes da divisão mutante de Vingadores que o Capitão América criou, e ela é super grata a tudo que o Capitão América faz pelos mutantes. E o que ele fez não é só luta física, não inclui só luta física, combate. Ele fala com jornalistas de confiança, tipo Ben Urich, aquele da série do Demolidor, pra quê? Para ajudarem a abordar a causa mutante da perspectiva dos mutantes. Ele faz declarações públicas a favor dos mutantes, discursos que são o verdadeiro poder do Capitão América. Capitão América é top, é filé no discurso. Ele enfrenta multidões de protestos anti-mutantes. Ele debate com o povo, ele ganha no argumento. O Capitão América é o cara que joga na cara do povo americano que os mutantes precisam sair dos Estados Unidos para ficarem seguros. Coisa que pra ele, né, pro sonho americano é um absurdo. Uma terra que deveria ser livre, segura para todo mundo, mas tem pessoas fugindo dela. O Capitão América é o cara que faz movimentações políticas para garantir que o governo americano não construa mais sentinelas, o que é muito importante, já que mais da metade dos políticos americanos nos quadrinhos acham que criar mais sentinelas é a única forma de fazer o povo se sentir seguro contra mutantes. Pode ver que o governo em si não produz mais sentinelas.
quem produz são iniciativas privadas, organizações de vilões, organizações anti-mutantes, tudo por baixo dos panos. E o Capitão sempre fez o possível para melhorar a popularidade dos mutantes, sempre. Um ano depois dos mutantes terem sido criados nos quadrinhos, a Irmandade dos Mutantes estava deixando os mutantes com fama de vilões. Eles já estavam ficando populares pelas ações dos vilões mutantes, que eram liderados pelo Magneto. Sabe o que o Capitão América fez? Ele impediu isso, perdoando 2 membros da Irmandade, o Mercúrio e a Wanda, e fez eles serem aclamados pela população e pela mídia quando introduziu eles dois nos Vingadores. Ele que fez coletiva de imprensa, fez tudo isso pra dar certo, entende? Visando que isso desse ser certo. É um dos anúncios mais marcantes da história da Marvel. No vídeo que eu fiz de análise do episódio 7, inclusive, veio uma galera comentando lá: ah, Pedro, mas em 1997 o Capitão não se envolvia com os mutantes e não ajudava mesmo. Olha que nem é necessário você fazer muito esforço, bastava você pesquisar no Google qual foi a equipe de Vingadores que o Capitão América anunciou em 1997. Olha isso, dos 7 membros da formação que foi anunciada nessa época, 3 eram mutantes. Praticamente metade do time era mutante. Ou seja, é simples, a galera não lê HQ e também não sabe fazer pesquisa no Google. Enfim, acho que ficou esclarecido pra vocês quem é o real Capitão América. Acho que só faltou explicar mais uma coisa, né? Que foi o que aconteceu em Vingadores vs X-Men. Eu vou fazer um outro vídeo só pra explicar o que aconteceu em Vingadores vs X-Men pra vocês. E eu vou fazer isso porque essa mesma galera que eu mostrei os prints aqui nesse vídeo, essa mesma parcela da X-Fandom, né, é a mesma que não consegue interpretar uma saga onde o Capitão América tava tentando salvar a Terra da Força Fênix, que, pô, tava vindo em direção à Terra, destruindo tudo quanto é planeta, né? Matando trilhões de vidas. E faria o mesmo com a Terra. Uma saga em que os X-Men são literalmente os vilões. Eles são os vilões da história, fizeram atrocidade. Porra, só você olhar lá, eu fiquei com ódio do Ciclope quando acabou aquela saga. Tanto que ele foi preso, pô, no final. E ainda assim você vai ver por aí gente tipo esse Joss aí, né? Dizendo que foi certo o Namor assassinar uma parte enorme da população de Wakanda, incluindo criança inocente. Dizendo que tinham que matar a população dos Estados Unidos também. Olha os absurdos que esse cara fala, e a galera da bolha dele acham que isso aí tá certo, é isso mesmo que ele tinha que fazer. É a famosa hipocrisia do pessoal que gosta de arrotar virtude no Twitter. Pra eles, quem tá tentando salvar o mundo, na verdade, são ditadores, fascistas. E quem tá fazendo ataque terrorista e matando inocentes, crianças em Wakanda, eles acham que é herói. E pior, ainda tem cara de pau de comparar com Israel e Palestina. E tipo, o cara não consegue interpretar uma história que literalmente diz pra ele quem tá certo e quem tá errado, quem é o herói e quem é o vilão. Mas claro, né, ele sabe a verdade sobre um confronto cultural, territorial, geopolítico e religioso do outro lado do mundo. Detalhe, um conflito histórico que tem raízes na época do Velho Testamento. Culturalmente é um conflito milenar, mas claro, o Jorge e 90% do Twitter tem a resposta correta sobre esse assunto aí, mesmo sem nunca terem estudado o assunto e só propagarem o que a própria bolha pensa, o que a própria bolha quer ouvir. O grande ponto aqui não é sobre um lado ou outro, não é nem sobre o Capitão América e X-Men, é mostrar como as pessoas presas numa bolha conseguem mentir e distorcer fatos para justificar a narrativa que a própria visão da bolha defende, entende? Mesmo que defendam mentiras e atrocidades, eles vão buscar trechos, juntar e falar, olha aqui, tá vendo? Por quê? Porque eles não querem buscar a verdade, eles querem buscar coisas que apoiam essa narrativa deles. Existe todo um movimento cultural fazendo isso, todo. Então nessas horas eu vejo que a rede social é um problemaço ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque a média das pessoas não querem buscar informação, querem simplesmente que a informação chegue pra eles da forma que eles querem enxergar essa informação. Tipo, e se a informação não chega do jeito que ela quer, ele sai da bolha, ele vai pra outro lugar, ele para de seguir aquela pessoa. A pessoa não tá errada. Então a pessoa tá assim, cara. Ao menos quando se tratar de nerdice, o Ened vai estar aqui pra mostrar a verdade pra vocês. E galera, eu tô iniciando aqui esse quadro, ok? Refutando mentiras, porque tem muita mentira na internet. E sempre que eu trouxer qualquer assunto pra vocês nesse quadro, não vai ser da minha boca pra fora não, né? Porque senão vai ter aquelas pessoas na internet, ah, você acredita na internet? Eu mostrei vários prints, separei prints com contexto, dei pra vocês toda a história e vou continuar fazendo isso. Porque aqui não é só eu que trabalho na Ened, ok? A gente tem realmente um time de gente, cara, você não tem noção da galera que tá com a gente do lado de cá. Os caras entendem muito mais que eu. Cada um na sua respectiva área, entende? Cada um na sua respectiva área. Os caras são gênios. E eu posso falar pra vocês, a gente sempre vai trazer pra você a verdade. Não vai tender pra lado nenhum. Não vai. É a verdade, ok? Pode colocar aqui embaixo se tiverem alguma outra dúvida sobre algum outro tema pra que a gente traga aqui, pra gente refute, pra gente apresente argumentos. Obrigado por esse vídeo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda sua pergunta, manda seu texto aqui embaixo, vai ser um prazer a gente poder responder e trazer pra você aqui. Tamo junto sempre, galera, até a próxima. Fui!